Papo Cabeça, Jornal da 7. Tem mais entrevista e tem mais assunto aqui importantíssimo, fundamental para a nossa sociedade. Janeiro Branco, o mês de janeiro, ele recebe a cor branca para a gente falar sobre o alerta da saúde mental. Mas e aí, como é que tá isso para você? Para a gente falar mais sobre este assunto, entender um pouco mais sobre o impacto dele na nossa vida, está aqui conosco Renan da Cunha Soares Júnior, conselheiro secretário do Conselho Regional de Psicologia, professor da UCDB e sempre contribuindo aqui conosco na FM Educativo CDB. Um bom dia para você, seja muito bem-vindo. Obrigado, Karina. É sempre um prazer estar aqui com vocês na FM Educativo CDB, principalmente para falar sobre saúde mental. Pois é, Renan, eu vou até aproveitar aqui, inclusive, porque foi exatamente pergunta de um dos nossos ouvintes aqui falando sobre CNH social, e eu sei do seu trabalho muito fortemente nessa área também da direção veicular, né? E falando sobre essa questão do CNH social, então é isso mesmo, né? É um período de edital que é aberto de convocação e as pessoas, elas podem, a partir dele, se inscrever e, quem sabe, ser um dos beneficiados, casos contemplados, né? Esse período de inscrição já foi. Exato, e esse programa é um programa muito importante porque a gente tem como fator de envolvimento em sinistros fatais no trânsito a falta de CNH geralmente sempre em terceiro ou quarto fator, ou seja, então essa possibilidade de você ter uma política pública que possibilita as pessoas terem acesso a CNH, né? Porque o que muitas vezes acontece é ou a pessoa não tem habilitação nenhuma ou ela tem habilitação diferente daquela do veículo que ela está conduzindo, né? Então é muito importante que as pessoas se engajem, mas uma dica que a gente deixa, que você estava falando anteriormente no outro bloco aí, é que as pessoas fiquem ligadas nos prazos, né? Então Perfeito. Eu me lembro da Eliane, inclusive falando aqui na rádio, o ano passado, que teve muita gente que fez a inscrição e não se atentou para quando Sim. foi o chamamento, que tinha que fazer a entrevista, que tinha que fazer as Nem outras olha etapas, o edital, né? É Nem olha o preciso que edital. faça esse segmento. De repente, se a pessoa tiver essa dificuldade, né, colocar no seu calendário, no celular, para despertar no dia, ou seja, para não deixar isso ficar, porque é uma oportunidade muito importante, né? Principalmente porque o preço da CNH, ele muitas vezes é elevado dependendo da categoria que a pessoa for fazer e a possibilidade do acesso ao programa, né? Não é em todos os estados que isso acontece, Mato Grosso do Sul tem investido nisso, então é importante que as pessoas possam valorizar e participar e, né, efetivar a sua habilitação por conta do programa da CNH Social. Perfeito, tá aí então, gente, mais informação falando sobre isso e trazendo mais luz aí a esse caminho que com certeza a gente ainda vai falar muito no Jornal da 7. Mas vamos falar sobre Janeiro Branco, esse assunto que é de fundamental importância a gente abordar, porque afinal de contas é a saúde da nossa população, né? E aí eu já começo te perguntando, mas como é que a gente faz para manter saúde mental? É importante, a gente no Conselho de Psicologia, no Conselho Federal e no Regional, a gente até tem um movimento já desde 2020, né, que a gente fala que é o de janeiro a janeiro, né? Essa época de janeiro, inclusive, ela é muito importante porque é uma época em que as pessoas começam a planejar o ano, né? Legal. Então a pessoa começa a fazer aquela agenda do que ela vai mudar durante o ano. Olha, eu tenho que iniciar aquela dieta, ou eu vou para terapia, eu vou começar a tocar um instrumento musical que eu gosto, eu vou tentar economizar, fazer uma poupança. Então, quer dizer, é aquela época de planejamento. E muitas vezes, conforme vai passando o tempo, é justamente a saúde que é um dos que acaba ficando para trás, né? Então, essa questão do janeiro chamar a atenção para esse planejamento, e a gente vê que essa questão da saúde mental, ela é bastante importante para nós no Brasil, porque de acordo com os dados que a gente tem da Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o segundo país em depressão das Américas, Olha, né? só. Ficando somente atrás dos Estados Unidos, praticamente empatado ali, né? E o primeiro do mundo em diagnósticos de depressão, de ansiedade, né? Ou seja, então são transtornos, isso daqueles que podem ser classificados, né? E a gente vê que com a pandemia as pessoas passaram a se importar mais com essa questão, né? Então, conforme a gente teve uma situação limite, e a gente costuma dizer, né, aquilo que já era um problema acabou sendo colocado essa lupa. E como você disse, é uma questão de continuidade, ou seja, a saúde mental, apesar da gente ter, né, a campanha como a gente tem o Janeiro Branco, o Maio Amarelo, o Setembro Amarelo, né, do trânsito, da questão do suicídio e vários outros meses temáticos, como a gente chama, é uma questão de construção diária,
né? Então é necessário que haja esse acompanhamento e esse cuidado durante todo o ano, né? Para que as pessoas consigam se manter em equilíbrio e no bom funcionamento da sua saúde mental e emocional. E o que é que pode abalar essa minha saúde mental? Essa é uma outra coisa importante da gente dizer, que uma das coisas que tem mudado nos últimos tempos em relação à saúde mental é a visão que as pessoas têm. Então a gente ainda tinha muito as pessoas observando a saúde mental de uma forma distanciada, né? Com aquela história do medo, da loucura, da periculosidade, e as pessoas passam a entender que a saúde mental ela pode ser abalada por várias questões e qualquer um pode ter problemas de saúde mental, né? Então pode ser um término de um relacionamento, pode ser um problema no trabalho, pode ser um problema familiar, né? Problemas financeiros, ou seja, a ordem que vai gerar o aparecimento dessas questões de saúde mental, ela pode ser variada, né? Tem tratamento, né? Isso não significa que a pessoa seja pior do que as outras, porque também tem gente que faz essa ideia, mas se eu falar que eu estou com um problema de ansiedade, depressão, ou que eu não estou me sentindo bem, as pessoas, né, vão imaginar que eu não sou uma pessoa tão boa quanto as outras, ou que sou fraco. Então a gente vê que são mitos que vão caindo, né, ao longo do tempo. E a saúde mental, ela é como qualquer outro problema de saúde que pode se manifestar na pessoa, seja como um diabetes, um problema cardíaco, um problema ortopédico, né, que qualquer pessoa pode apresentar e tem solução, né? Não só medicamentosa, então essa é uma outra coisa que é importante da gente falar, porque as pessoas imaginam que quando se fala em saúde mental, isso significa necessariamente tomar remédio, isso não é verdade, né? Então você pode ter quadros que têm necessidade de tratamento medicamentoso, onde a pessoa vai procurar um neurologista, um psiquiatra para poder fazer esse acompanhamento, mas uma boa parte dessas questões ela é tratada com psicoterapia, né? Ou seja, consultório, clinicamente, e isso vai se fazendo, né, na disposição do cliente quando ele resolve procurar o atendimento clínico, né, com um psicólogo ou com um médico que seja também psicoterapeuta. É importante que a gente fale isso, né, ou seja, que as pessoas ao procurarem um atendimento em saúde mental sempre procurem as pessoas que tenham formação e que sejam qualificados para tal, né, para que tenham um tratamento devido a esse enfrentamento. Com certeza, né? E assim, falando sobre saúde mental, falando sobre as doenças mentais mais propriamente ditas, normalmente a gente pensa assim de cara em depressão, ou então o estresse, né? Que acaba também abalando ali essa qualidade de vida, a realização de tarefas, uma série de coisas, mas não apenas essas, né? Uma série de outras situações também se enquadram neste quadro de doenças mentais, é isso? Exato, as pessoas podem ter desde aquilo que a gente chama de transtornos mentais comuns, ou seja, que são pessoas que têm alguns sintomas, né, como por exemplo irritabilidade, problemas de sono que não são suficientes para fechar um quadro, né, clássico de depressão, de ansiedade, mas que sentem a sua saúde mental afetada, né? E a gente tem o surgimento de outras questões, como é o caso, por exemplo, da dependência de tecnologia ou da dependência de telas, que hoje está sendo muito discutida, né? A gente teve um break durante o período da pandemia, porque as pessoas precisaram utilizar Foi o editor da vida. O editor da vida, ele chegou, deu aquele corte, assim, só que durou 2 anos. Exato. E as pessoas passaram a precisar da tecnologia, e ainda bem que nós tínhamos a tecnologia, né, para poder as pessoas trabalharem, estudarem, enfim, manterem suas atividades aí durante esse período que nós precisamos do afastamento social, né? Mas é uma forma que tem se manifestado também em jovens, né, mas também em adultos. Então a gente tem outras questões que têm afetado a saúde mental. E o sono, é muito importante que a gente fale sobre o sono, porque durante esse período da pandemia, nos trabalhos que foram feitos de saúde mental, foi um dos sintomas que mais apareceu, né? Ou seja, pessoas que estavam tendo problemas tanto, e aí a gente tem mais de 80 distúrbios de sono catalogados, mas tanto dificuldade para começar a dormir, quanto pessoas que acordavam durante a noite, ou que passavam a dormir cada vez menos, ou que tinham aquele sono perturbado, acordavam meio, né, sonâmbulos durante o sono. Então, você vê que as pessoas começam a ter essa noção através do sono. Então, o sono também tem essa necessidade do cuidado. E um outro que é bastante frequente é a irritabilidade, né? Então a pessoa vê que ela começa a se descontrolar em situações nas quais ela não tinha isso, ou seja, no ambiente familiar, no ambiente de trabalho, às vezes até na hora de lazer, né, a pessoa se irrita com mais facilidade. Então, as pessoas se atentando a esse tipo de sintoma, isso pode ser exatamente aquele termômetro, né, vamos dizer assim,
que vai levar a pessoa a dizer, opa, né, pode ter alguma coisa que está me afetando, que está me tirando daquele equilíbrio do meu funcionamento aí, que é o comum, né? Aciona um alerta, né? Homens ou mulheres sofrem mais com problemas de saúde mental? Em relação à saúde, a gente sempre tem aquela diferenciação, né? As mulheres têm um perfil de mais facilidade de busca de ajuda, não só para a saúde mental, mas para a saúde de uma maneira geral. Perfeito. Né? Então isso a gente até vê que as campanhas de saúde da mulher especificamente acabam tendo uma adesão muito maior do que as campanhas dos homens. Né? Até por aquele construto social errado, né? De que o homem tem que ser forte, ele não pode ter fraqueza, não pode chorar e tal. Né? Mas o homem é suscetível, né? Como as mulheres também são. Né? E essa busca de ajuda, quanto antes ela for feita, melhor. Né? Então, muitas vezes a gente tem esses casos, inclusive essa semana eu estava conversando com a menina e falei assim, mas é um senhor, ele tem todos os sintomas, a gente está vendo que, né, mas ele não tem essa necessidade, não vê essa necessidade de estar procurando o auxílio. Né? Esta é uma outra questão também que é muito importante, ou seja, depende da pessoa. Sim. Né? Então, se a pessoa não tiver essa disponibilidade para o tratamento, para fazer, né, as consultas, o acompanhamento, isso fica muito difícil, porque às vezes alguém que está de fora vê, da família ou no trabalho, né, mas se a pessoa não tiver essa predisposição, infelizmente fica difícil da gente conseguir fazer. Muitas vezes por conta dessa visão de que é uma fraqueza, que a pessoa não pode demonstrar, né? Ou que isso se cura deixando com pra tempo, lá. né? Com o tempo passa. Se você achar que isso é um problema, realmente vai virar um problema. Entendi. Se você deixar pra lá, a negação acaba se resolvendo problema. sozinho, né? É a negação do problema, né? Eu sempre digo, né? Não adianta o mundo inteiro querer te ajudar se você próprio não tá afim de se ajudar. Aí fica realmente impossível, o mundo não vai conseguir mover você do lugar onde você está, se você não quiser sair de lá. Só falando um pouquinho e fazendo esse comparativo, para que as pessoas também elas compreendam que tem atitudes que a gente pode fazer e implementar no nosso dia a dia que nos ajudem a ter uma qualidade de vida melhor. Quando a gente fala em saúde física, por exemplo, logo a gente já pensa, tem que treinar, ou tem que ir para academia, ou tem que ter uma rotina alimentar e de exercício físico para que eu consiga uma saúde física. Para a saúde mental, que tipo de coisa a pessoa pode fazer para também manter essa qualidade de vida? Na verdade é uma questão de conjunto, né? A atividade física, né, e as questões de organização de lazer, elas são importantes nesse enfrentamento às tensões, ao estresse, ao que pode gerar esses problemas de saúde mental. Aliás, falar em atividade física, mandar um abraço para a professora Fabiana Rabacô, nossa coordenadora do curso de Educação Física, né, e nossa parceira aí nos projetos de extensão de saúde mental. Então é importante que as pessoas entendam isso que você falou, da busca do equilíbrio, né? E que as pessoas façam aquilo que lhes dá prazer e que elas dão conta de fazer. Porque muitas vezes quando você fala em cuidar da saúde mental, a pessoa fala assim, mas eu não tenho paciência para poder fazer uma yoga, um tai chi, não necessariamente você precisa fazer isso, né? Você precisa fazer aquilo que você dá conta. Né? Então, olhar o seu ritmo de trabalho, o tempo em que você passa fazendo suas atividades profissionais e o seu tempo de lazer. Né? E esse lazer não significa necessariamente ser essa atividade relaxante. Sim. Pode ser a pessoa que gosta de assistir filmes, que tem um tipo de leitura específica, né? Pode ser aquela pessoa que gosta de pescar, né? Ou, por exemplo, sair para tirar fotografia. Sim. Então, aquilo que dá prazer à pessoa. Então, é justamente essa questão do equilíbrio. E é importante que a atividade física esteja junto com isso também. E aí, quando a gente fala atividade física, é importante lembrar que isso está relativo à satisfação. Porque muitas vezes quando você fala em atividade física, as pessoas já pensam em academia. Nossa, é penoso, né? Aí a pessoa fala assim, tem que ir pra academia, tem que levantar peso, tem que falar, eu não gosto. Não, essa atividade física tem que ser de preferência, ou seja, então pode ser a natação, pode ser a caminhada, pode ser a bicicleta, então, né, a pessoa faça essa adequação desde que, né, obviamente orientada pelos profissionais da área para que ela possa fazer algo que ela tenha a capacidade que não vale prejudicar, né, durante essa realização. Mas é justamente tomar essa rédea e fazer essa organização. E aí vem o ponto, né? Por que a psicoterapia pode ajudar? Né? A psicoterapia, ela é
imaginemos o seguinte, as pessoas muitas vezes quando falam em psicólogo, a pessoa fala assim, mas o psicólogo vai lá dar conselho, vai me ajudar a tomar as decisões, né? O psicólogo, na verdade, ele é um consultor, ou seja, ele vai trabalhar com essa pessoa diante daquelas problemáticas que a pessoa traz, então não é o psicólogo que vai ficar especulando a vida da pessoa, né? E vai trabalhar com ela, né? Aquilo que para ela é problemático, que precisa ser observado, né? Fazendo esse acompanhamento durante a psicoterapia. Então, psicólogo, né, não bota dedo na cara de ninguém, não vai ficar falando para a pessoa, porque você está errado, porque você devia ter feito isso. Isso os amigos fazem, os familiares fazem, as pessoas... Então a gente vai trabalhar tecnicamente mostrando, né, para a pessoa como, né, isso tem significado na vida dela, ou seja, é um trabalho contínuo, né, onde a pessoa vai ter um tempo específico para se ocupar das suas coisas, né, num ambiente protegido, com um profissional capacitado, que está ali justamente para trabalhar com ela aquilo que é importante para ela, né? Então, por isso que a gente vê que, com o passar do tempo, as pessoas que começam a fazer psicoterapia passam a ter esse olhar diferente, né? Então, o pessoal geralmente fala assim, mas a pessoa que faz psicoterapia, independente, né, da abordagem comportamental, psicanalítica, né, humanista, ela costuma observar diferente, costuma se relacionar diferente com as suas coisas, né, com o ambiente em que ela está, ou seja, porque ela vai adquirindo, né, essa ampliação de consciência e essa capacidade de mediar melhor as suas emoções, vai desenvolvendo suas questões da inteligência emocional, vai conhecendo seus próprios recursos, seus próprios bloqueios, e aí vai aprendendo a se desenvolver melhor para se manter nesse equilíbrio. Demais, viu, gente? Assunto que não para, viu? O Evaldo tá parabenizando pelo assunto, a Jocélia também passando por aqui, parabenizando o assunto, dizendo muito legal, viu? A abordagem, falar sobre isso, tô ligada. Um beijo pra Thaísa. Renan, finalizando aqui nosso Jornal das 7 juntos, viu? Mandando um beijo para todo mundo, agradecendo, quero agradecer demais a sua gentileza. Hoje, como secretário do Conselho Regional de Psicologia, mas professor da Universidade Católica Dom Bosco, também é uma pessoa que está sempre muito disposta a contribuir, partilhando conhecimento. Renan da Cunha Soares Júnior, um bom dia para você, muito obrigada. Obrigado, Karina. Um prazer estar aqui falando, né, com as pessoas que estão nos escutando aí em Campo Grande, em todos os lugares do Brasil também pela internet, pela FM Educativa, no CDB. Um abraço a todos e todas e cuide da sua saúde mental, que com certeza vai valer a pena. É isso aí, viu, gente? Ó, espaço agora, passando bastão para Silvinho César assumir o comando da nave com muita música. Beijo no coração. Tchau, tchau.